Muito bem, mais uma vez aqui estamos para o nosso estudo do Evangelho. Bom dia, boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Livro Cartas do Coração, capítulo O Irmão de Jesus. O irmão de Jesus é todo aquele que simplifica a existência pelo padrão da manjedoura de Belém ou pela carpintaria de Nazaré, honrando a humildade e o trabalho, que serve com a mesma despreocupação pela recompensa imediata com que o divino amigo amparou a humanidade inteira, que ajuda, perdoando tantas vezes quantas forem necessárias, compreendendo pelos métodos do Senhor que ninguém pode trair a lei, no tempo e na consequência, na evolução ou no mérito individual, que ensina com as demonstrações do exemplo no mesmo critério por ele adotado à frente da multidão, que ama e se sacrifica pelo bem de todos, dentro das mesmas medidas de renúncia através das quais o celeste embaixador aceitou, sem revolta, o supremo testemunho na cruz. Sem essas características, na posição em que nos movimentamos perante o próximo, somos devedores, beneficiários, aprendizes, seguidores ou verdugos dele, que ainda não passamos de candidatos ao título de irmãos do Senhor na romagem do século sem fim. Então, é com essa intenção, Senhor, que mais uma vez damos início a um estudo do Evangelho, à luz do Espiritismo, que possamos, Senhor, ser fiéis medianeiros, amparados sempre pelos mentores individuais, pelos mentores do Centro Espírito Francisco de Assis, e que Jesus possa estar conosco nesta noite, estar com todos os amigos que vão assistir, e que tenhamos sempre em nossas mentes essa ideia de sermos aprendizes, temos pouco para oferecer, mas que Jesus sempre multiplica tudo aquilo que oferecemos. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, estamos aqui para mais um estudo do Evangelho de Mateus, sempre estudando à luz da doutrina espírita e baseado no miudinho Uberaba do Aloysio Elias. E esse está sendo baseado no episódio 310 dele. E nós estamos na passagem do capítulo 15, que acontece entre os versículos 29 e 39, conhecida nessa tradução que o Aloysio está utilizando, como a segunda multiplicação de pães e peixes. No versículo anterior, a gente refletiu sobre a palavra poucos. Falamos sobre como Jesus, a partir do pouco que nós podemos oferecer, pode transformar em muito, mas mais do que isso. Depois que ele multiplica, ele também transforma e vai compartilhar, vai dividir, vai multiplicar e compartilhar. A gente falou do grão de mostarda, que é mínimo, mas que se transforma numa árvore frondosa. E a questão foi assim, no sentido de que ainda que a gente tenha pouco para oferecer, nas mãos de Jesus isso se multiplica. E a gente está falando então desse alimento espiritual, dessa questão do aprendizado, da mensagem, do conteúdo, que ainda que seja pequeno, quando convertido numa forma de viver, numa vivência, em testemunha, ele se agiganta, ele aumenta. Essa é a linha de raciocínio que a gente está fazendo nessa interpretação dessa passagem. E no versículo de hoje, depois dos discípulos terem dito a Jesus que eles só tinham 7 pães e poucos peixes, foi o que nós estudamos semana passada, Jesus, no versículo 35 do capítulo 15, vai dizer: Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E a palavra que o Aloysio, a expressão que o Aloysio vai destacar é o assentar-se no chão. Eu também me chamou a atenção o fato de Jesus mandar. O verbo mandar me chamou um pouco a atenção. Ele não pede, ele manda. Agora vocês vão sentar. Então, acho que é uma coisa também que a gente pode explorar. Mas ele usa essa expressão assentar-se porque dentro da metodologia do miudinho, dessa forma que a gente estuda de versículo a versículo, existe essa linha de interpretação, que é para você ficar atento quando aparece alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, um quando, um onde, se era uma montanha, se era um vale, se era um deserto, se faz menção a uma profissão ou uma ferramenta, um tipo de enfermidade ou alguma cura, mas também dentro desse estudo, a gente presta atenção
numa postura, numa posição adotada que pode ser de pé, pode ser deitado, e no caso aqui agora é assentado. E aí a gente parece às vezes que não significa nada, mas existe uma possibilidade de interpretação e de um entendimento maior a partir desse ato que Jesus ordena à multidão de se assentar no chão. E aí a Luísa vai explicar que isso a gente consegue entender quando a gente vai mergulhar nas tradições, nos hábitos e nos costumes da época de Jesus do judaísmo, sobre a cultura que eles tinham naquela época, mesmo num versículo pequeno como o de hoje. E aí ele vai no aquele livro, The History of the Synagogue, não sei, que é do Geoffrey Weigolder, que é um historiador do judaísmo. E aí ele tira um trecho do livro dele, que ele diz o seguinte: originalmente, as sinagogas eram desprovidas de muitos móveis. Os congregantes judeus na Espanha, no Maghreb, norte da África, no Iraque, na Síria, na terra de Israel e no Iêmen, tinham o costume de sentar-se no chão, que havia sido coberto de esteiras, tapetes e almofadas, ou seja, era um costume deles, era a forma que eles se reuniam. Então, nessas sinagogas da antiguidade, principalmente nessas regiões que ele fala, tinha esse hábito da antiga Palestina, em que o frequentador, principalmente se fosse no sábado, quando eles tinham aquela questão do estudo, que tinha um rabino que explicava, que comentava a Torá, eles se sentavam no chão, né, em esteiras e almofadas. Então, lá na sinagoga, que é um ambiente de oração, de convivência entre eles, mas principalmente de estudo, onde eles debatem, onde fazem uma reflexão em torno da Torá, em torno dos profetas. Então, o fato do aprendiz se sentar, ele estava se predispondo a aprender. E o rabino ficava num púlpito, até hoje, né, nas nossas palestras, a gente faz isso. E acho que nas sinagogas também. Nas cadeiras, hoje em dia, nas sinagogas tem cadeiras, mais ou menos na mesma estrutura. Então, o que que acontece? Tem lá um tipo de um altar, não é um altar, seria como se fosse simulando, né, simbolizando o Santo dos Santos, onde fica a Torá, tem um véu, depois fica o púlpito onde está o palestrante vai falar, o rabino vai falar, e tem as cadeiras que são colocadas em meio círculo na frente, para que as pessoas possam se assentar. Antigamente, em Cafarnaum, só havia o púlpito, as esteiras no chão. A Luísa até mostra umas fotos que tem, assim, por exemplo, alguém sentadinho, ou as pessoas sentadas às vezes no chão e o rabino sentado numa cadeira um pouco mais alta, mas só para dar essa ideia de que aquele momento é o momento que alguém está ensinando e alguém está aprendendo. Então, acho que é isso que Jesus quer. Jesus está simulando ali na realidade uma, 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 como se ele estivesse simulando ali uma sinagoga. E eu me lembrei também dos copistas, né? Logo que começou a questão de escrever o Evangelho, existiam os copistas que se sentavam em posição de yoga, eles montavam, naquele livro do Dr. Disseu Machado, ele conta que eles criaram escritórios. Nesses escritórios tinha as pessoas, esses copistas se sentavam com os papiros, né, onde eles escreviam na mão, que era uma posição até incômoda, e alguém ditava enquanto eles escreviam. Então, era uma coisa da cultura mesmo, né? Então, quando Jesus manda essa multidão se assentar no chão, é como se ele estivesse improvisando esse ambiente, essa atmosfera de estudo, de reflexão e de meditação que existia numa sinagoga. Porque na tradição judaica, a definição de sinagoga não se refere exatamente, necessariamente a um prédio ou uma construção. Isso foi feito depois. A descrição da sinagoga diz: onde estiver pelo menos 10 varões judeus, ali você pode compor uma assembleia, uma sinagoga. E então Jesus tinha ali o quê? Criado essa composição de uma sinagoga. É interessante como eles
pensam nisso, né? A gente só, provavelmente se a gente fosse ler, só ia lá ler o assentado, né, José? Mas fica uma coisa. Passa, né, a reflexão passa distante do entendimento que a gente possa ter. Aí você falou no mandar agora, e eu estou pensando assim, e é essa coisa de quando a gente escuta alguém sentado numa posição mais confortável, né? Eu acho assim, muito no sentido da verticalização também. Alguém está ali num plano um pouco mais elevado e você se coloca numa posição de conforto para escutar o que o outro tem a te oferecer. É muito bonito isso, porque imagine se ficasse todo mundo sentado, desperto, aí você fica cansado, né? Então, é a mesma coisa quando a gente vai num lugar que tem que ouvir uma palestra, uma coisa, o que que você procura? Um lugar que você se sentar para quê? Para que você fique confortável para ter a devida concentração. Porque se você fica em pé, qualquer coisa vai te dispersar, né? Você vai ter É, aquele pensamento de prestar atenção naquele que está chegando. E não, e quando você está sentado, o foco está justamente naquele que está um pouco mais elevado que você, fazendo a sua apresentação ali, né, e mostrando. É tem interessante um isso. livro, lembrei agora também do livro do André Luiz, que eles fazem uma reunião de madrugada, que são pessoas que encarnadas que vão para lá em desdobramento do sono físico e aí sentam-se na relva, tem uma relva, né, no plano espiritual, onde eles se sentam, que ele descreve exatamente, né, como se fossem uns uns banquinhos, mais feitos pela natureza mesmo, pela relva, onde todo mundo se senta. E aí o mentor, não me lembro quem, qual é, que eu não me lembro o livro agora, que eu só lembrei agora, que ele se senta, né? Só que nesse caso aqui, do nosso estudo de hoje, Jesus fala para que eles se sentem, para que eles se preparem para aprender, se sentam no chão, na postura de um aprendiz, mas, e Jesus montando essa sinagoga, mas o comentário que ele vai fazer não é verbal. Ele vai, é gestual. Ele vai pegar os pães, vai partilhar. Então, ele vai dizer muita coisa ali simplesmente com um gesto de compartilhamento, né? E esse gesto dele, que ele fez há 2000 anos atrás, até hoje, está sendo estudado por nós aqui, ter essa reflexão, ver como é que foi importante isso, como é que o ensinamento em si tem essa importância e quantas vezes a gente já leu, né, essa partilha dos pães e não pensou dessa forma, né? Não pensou, não fez essa reflexão, que é você precisa ter essa também, essa postura de aprendizado, porque não adianta você ficar aprendendo só sem, sem ter essa Ele, reflexão, né? ele multiplica, né, para partilhar. Isso aí é o grande foco da mensagem. E às vezes a gente acha assim que você quer multiplicar para você, mas não tem sentido se você não multiplicar para dividir, partilhar com as pessoas que estão ali. Verdade. Quantas vezes a gente. É interessante algumas. Às vezes também a gente pode ter determinadas posturas, né? Até em relação às coisas materiais, assim. Uma pessoa que faz um bolo delicioso. Ela tem todo esse conhecimento e o bolo dela é uma delícia. E quantas vezes a gente vê a pessoa assim, aí você vai lá comer o bolo e fala assim, você passa a receita para mim? Aí a pessoa, não, passa sim, mas ela não, é o medo que ela tem de passar e de você fazer melhor, talvez, do É, que ela, né? Então a gente vê muita resistência nesse sentido. Mas o importante é a gente lembrar aqui que por mais que você faça uma receita para mim, a reprodução disso vai ser diferenciada, porque cada um é é. um. Então, a gente não pode ter esse medo de partilhar o que Jesus aí distribui em abundância para a gente. Eu não tenho isso, não. Eu passo É as para nós. receitas tudo. Mas, por exemplo, aquela caponata de berinjela que eu faço, que a gente fazia para o chá e tal, todo mundo me perguntava, né? Não, dou a receita sim. Só que no dia do chá eu te pedi para fazer pelo menos uma para mim.
Porque no chá eu preciso fazer 5 ou 6 receitas e só picar, só a quantidade de coisa que tem que picar, de berinjela, de pimentão, de cebola, é trabalhoso, uma receita trabalhosa de fazer. E no chá, né, na época do chá, era chá para 300 pessoas, eu fazia uma quantidade enorme. E aí, quando o pessoal ia fazer essa pequena cobrança, né? Você tá, você vai, eu vou dividir com você a receita, mas depois você vai partilhar na hora do chá. Mas nunca aconteceu, porque Mas aí o que que aconteceu? Não, a desculpa, né, é assim, ó, não, você faz melhor. Então, aí assim, todo mundo fala, não, eu não sei a picar gente achando, pequenininho. a gente achando que não é capaz de fazer como Jesus fazia, e na realidade nós somos capazes, a gente Não, e a bem da quer verdade, sair aí do eu tenho comodismo. tenho que defender, porque eu também não confio que a pessoa vai fazer, sabe? Porque tem que ser picado do jeito que eu quero, aí eu tenho as minhas exigências também, tem que ser muito bem picadinho, e aí é eu que pico, nem funcionária minha eu deixo picar. Porque começa picando grande, pequeno, mas depois faz um negócio desse tamanho. E o segredo dela é realmente picar miudinho e deixar ela secando um pouco para ela poder ficar mais, não ficar gordurada, né? Então eu também não, na verdade, acaba que eu faço mesmo, porque eu não confio que a pessoa vai fazer direito. Mas tá bom. Aí ele vai para a referência cruzada, né? Mateus 11:29. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Aqui a gente vê, né, o Cristo Rabino, né, deixando a lição ali, né? E aí o que que vai ser esse jugo, né? Então, o jugo seriam essas regras, né, da vida que cada mestre rabino apresentava aos seus discípulos, né? É como Gamaliel ensinou para Paulo aquilo que havia aprendido de Ilhéu, e aí tudo isso vai sendo passado para gerações subsequentes. É o ensinamento maior, né? É a tradição do entendimento sobre a Torá que se convertia, assim, numa regra de vida. É como até hoje a gente. É engraçado que eu nunca pensei em julgo desse ponto de Dessa vista, ponto de sabe? vista, né? Esse estudo de hoje, né? Então, quer dizer, é, é a regra de vida que a gente A gente pensa deveria no seguir, jugo que a como gente um peso, né? Quando peso. fala, ah, meu jugo, é o peso, é a dificuldade. Não, é a Ah, regra de vida, é a receita que faça você como eu leva, fiz. que passa de um para o outro. É igual receita de família. Não tem essa receita de família que você vai passando de um para o outro? Ah, por exemplo, aqui em casa a gente faz o arroz doce que foi minha avó, que ensinou para minha mãe. Todo mundo tem uma receita de família daquilo de coisas assim. Então, aí nesse caso, o rabino passava a regra de vida, que é o jugo. O que que é o jugo? É essa questão de como você vai proceder de acordo com o quê? Com não só com aquilo que ele te ensinou, mas daquilo com que ele fez, né? Vivência, né? Regra de comportamento, que é que está tudo dentro do evangelho, né? E Então, aí é aquela história, né? Vocês são meus aprendizes. Na medida que ele manda a gente sentar, se coloquem na posição, né, do aprendizado para entenderem na encenação profética que ele usou ali, né, que não foi uma coisa verbal, mas na multiplicação e na partilha, esta é a minha regra de vida. Se vocês são meus aprendizes, façam isso. É bonito, né? não é fácil. Muito bonito. O evangelho, né, o ensinamento sobre a Torá se tornando aí a regra de vida que a gente tem que seguir. E não é fácil, Rita, porque a gente, assim, eu vejo muito isso. Falta-nos vontade mesmo, porque é de uma simplicidade. Agora a gente quer fazer E às vezes, comércio, comercializar, quer que o ensinamento seja exceções para os nossos prazeres e as nossas fragilidades, que são grandes, porque se a gente se entregar mesmo de coração, com aquele aspecto da humildade, entender o quanto que a gente é pequeno, o quanto que
o ensinamento é grande, quanto que a mensagem é grandiosa, o quanto que essa regra de vida pode trazer benefício para todos nós, ficaria fácil. É só porque É. a gente, né? E como são atitudes que não são muito comuns, vamos dizer assim, na sociedade que a gente vive, você às vezes até tem a vontade, mas ela não é suficiente, e aí você precisa tem que ter coragem também. Às vezes você não tem a coragem que tem que ser uma coisa assim, tem que ter a vontade sim, mas tem que ter coragem de fazer. E às vezes a gente se acovarda, se afasta para não ter que entrar, né, de frente. Às vezes você tem que andar um pouco, afastar um pouco, porque nem sempre você está num ambiente que dá para você fazer tudo o que você está pretendendo, né? Porque senão fica uma coisa inviável. Mas é a Mas questão, sabe né? qual que eu vejo assim? Mesmo em qualquer ambiente, É, a minha dificuldade, pelo menos, é silenciar. Mas não é é, silenciar de verbalmente. é, É quando a minha atitude mental é capaz de olhar aquilo que está acontecendo ali e até que divergem daquela proposta de vida que eu tenho aprendido em termos do ensinamento evangélico, eu não estabelecer esse julgamento mental e essa questão assim de querer que o outro se renda ao meu ponto de vista. Então, eu acho que a dificuldade maior é nossa, é é nesse onde que você sentido, tem que estar esse vigilante, porque silêncio. num segundo de invigilância você entra em sintonia com o que está acontecendo, que não é de acordo com o evangelho, e você se contamina, né? Mentalmente, Mentalmente. nem é verbalmente, Porque não, às às vezes. vezes é o que acontece com a gente. Na maior parte das vezes você está usando máscara. Mas qual que é a proposta? A proposta é que o reino de Deus é uma coisa dentro de nós que precisa sair. Enquanto eu não conseguir essa harmonia minha, íntima, então vai ficar difícil É, exteriorizar isso. eu estou vendo, dando uma lida aprendendo um pouco sobre o Evangelho de Tomás, e ele não fala reino dos céus, ele fala reino do vivo, reino do Senhor vivo. Então, o que que ele diz no começo? Que nós viemos desse reino, que é o vivo e que é o todo, mas que nós nos dividimos. Então, você se dividiu entre o ego e o self. Então, nós estamos divididos, mas na realidade nós temos que caminhar para o todo, que é o que Jesus fez. Então, Jesus já está no todo, onde ele fala, eu e o Pai somos um. E é esse esforço que a gente tem que fazer, de dominar, para que o self domine o ego, mas não que mate o ego, só se torne um com ele. Essa unidade que a gente está procurando voltar para ela, é a centelha divina. Que nós somos essa centelha que veio de um todo. E temos esse todo, entendeu? Nós somos um todo, mas ele está dividido entre o ego e o céu. E o nosso caminho que nós temos que trilhar é esse, nesse sentido, de juntar de novo. Mas, né, é lógico que sabe que tem um caminho longo a percorrer. Só não pode é igual a moça nós tínhamos um curso de evangelização essa semana, aí ela falou que às vezes a gente faz joguinhos com as crianças. Aí não pode, dentro do jogo, um jogo que você faz até para, usando coisas evangélicas, tal, para poder ensinar, dar o ensinamento, fala assim, nossos jogos não pode ter, você errou, volte duas casas. Não existe isso. E nem pular a casa. Pule duas casas, não pode. Dentro do processo evolutivo, você não retroage e nem pula, você só caminha. Sempre para frente. Pode ficar parado. Não, você vai ficar parado hoje aqui para você pensar, para você refletir. Quer ver como é que dentro de um jogo você pode dar um ensinamento para a criança, ou para o adulto mesmo. Mas ela falou, de jeito nenhum você vai mandar regredir, porque se a gente não regride, o espírito não regride, ele estaciona, mas voltar para trás não. Então, esse é que a gente tem que ter em mente, que nós estamos, né, nessa posição, no caso que nós estamos aqui, sentou para aprender.
mas para seguir em frente, nunca para retroagir. Sempre para ir em direção a quê? A uma unidade, O que é sentar, eu acredito que seja esse silenciar mesmo, você esse parar um momento de pouco reflexão, né? de reflexão. É o que a gente faz bem pouco, porque se a gente tivesse esse momento, que a gente fala assim, eu faço oração. A gente faz a oração de forma mais. Aí na hora de dormir, na hora que você está cansado, você faz para pedir, sabe? E sempre esses pedidos são em relação. Hoje eu ainda fiz uma leitura de manhã, é uma página do André Luiz que fala justamente isso. Você, as conquistas da terra nem sempre, quase sempre, não vão ser as conquistas espirituais. Então você está aberto a esse entendimento da lei divina para saber que você vai viver com situações de repente da morte inesperada de um ente querido, da dificuldade financeira, e que isso, na realidade, né, pode significar uma bênção para mim, enquanto espírito em processo evolutivo. Então, esse assentar-se, né, a gente realmente silenciar, para poder prestar atenção realmente na mensagem para vivê-la aos dias e horas. Eu esse dia estava pensando, eu tenho tido noites assim de. Não é que eu não durmo, eu durmo muito bem, mas eu tenho tido sonhos, e às vezes sonhos tumultuados, sonhos assim. Aí hoje eu fiquei pensando de manhã, assim, eu talvez não esteja me preparando para dormir da forma que precisa, né? Porque antes de dormir, eu fico pensando em outras coisas, às vezes até trabalhando, ou até mesmo estudando, mas talvez a minha postura. Falte silêncio. Falta silêncio, falta aquele momento para eu poder falar, agora está na hora de eu dormir, vou acalmar, vou dormir. Porque a minha mente acho que não desliga, então eu continuo com as minha sintonia dentro de um processo vibratório que está atrapalhando assim o meu descanso. A gente tem que ficar atento até com essas mínimas coisas, né? E aí ele vai para o livro Palavras de Vida Eterna, capítulo noventa e É, cinco, Aprendendo. que ele comenta uma carta, né, de Tiago. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, ensinando-vos a vós mesmos. Cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não admitas que o acaso esteja presidindo a semelhantes eventos. Forças ocultas estarão acionando a oportunidade, a fim de que te informes contra teu próprio caminho. Essa questão do acaso, que é tão. É uma frase que o espírita mais fala: o acaso não existe. Mas é a frase de maior dificuldade no entendimento, porque a gente não assimila na proporção. A gente acha que as coisas estão. Aconteceu, Vai seguindo, né? tá? Vai seguindo. É. E na realidade, assim, todas essas circunstâncias, né, que a vida vai apresentando para a gente, é para mostrar para a gente o quê? Que a gente precisa ouvir com atenção e praticar e assimilar esse jugo de Jesus. É tornar essas regras de bem viver, o Evangelho nos apresenta, em ações, na vida prática, na diária. Então, é muito sério isso, né? E às vezes a gente vê assim o quanto que as circunstâncias da vida, o tempo todo, elas estão te convidando para ter uma postura diferenciada. Só que a gente não está o quê? Ouvindo mal. A gente ouve mal os Não, e recados que quando a ouve, a vida gente está acha dando que para não é para a gente. gente, é para o outro. O Também outro. tem isso, né? Nunca é para você, sempre é para o outro, né? Então, às vezes uma pessoa que você encontra, é que nem ele falou, você vai você está num lugar, de repente você vai assistir uma palestra numa casa espírita que você nunca foi, mas chega lá, aquele tema está ali, é para você. Alguém que fala com você, a gente tem que estar muito atento, né? Porque já aconteceu comigo, por exemplo, uma coisa que eu perguntei agora.
E aí depois, se eu for refletir, se eu ficar prestando atenção, alguém falou comigo isso, deu a dica dias atrás, que Deus antecipa. Não é só o acaso, existe até uma antecipação às vezes. Muitas vezes já aconteceu comigo. Mas peraí, a pessoa falou É, isso na hora que comigo, o tempo eu não passa, você fala ouvi, assim, né? fui advertida, né? Não, olha, uma coisa muito. Essa semana aconteceu comigo. Eu estava fazendo uma coisa boba. Estava fazendo uma sopa. E aí, na hora que eu fui coar a sopa, eu coloquei a panela, é uma panela grande, eu coloquei ela na beirada da pia. Aí logo que não fui eu pensei assim: esse negócio não está num bom lugar, vai cair. Eu tirei? Não. Adivinha o que aconteceu? O caldo. Eu tinha feito aquele caldinho assim, para poder colocar na sopa, sabe? Assim, Não consumi. aquele consumê. Caiu tudo dentro da pia. Mas eu fui, entendeu? A minha consciência, ou sei lá, quem me avisou, vai cair. Mas aí a imprudência, a pressa, né? Não ouvi. Quando você não ouve, sempre você cai em algum problema, não é fácil, não. Então, se a É, gente. e moralmente, a gente o tempo todo você é avisada, porque a gente não escuta, não para para, não, não diminui o ritmo, tranquiliza para ouvir a mensagem. Porque se a gente fizer isso, com certeza a gente vai errar muito menos. É esse desafio que a gente tem aí. E aí, no livro Pão Nosso, no capítulo 103, ele faz uma questão assim, uma observação a respeito do acaso também, benfeitor Emmanuel, que eu gostei muito. Olha, muita gente confunde disciplina com iluminação espiritual. Apenas depois de havermos concordado com o jugo suave de Jesus Cristo, podemos alçar os ombros à cruz que nos dotará de asas espirituais para a vida eterna. Então, é só quando a gente se submete ao jugo dele que a gente vai realmente, né, ter o processo. Aí, olha que bonito. Quantos argumentos, quase sempre ociosos, dos que ainda não compreenderam a sublimidade da cruz. Vejamos o exemplo do Sirineu nos momentos culminantes do Salvador. A cruz do Cristo foi a mais bela do mundo. No entanto, o homem que o ajuda não o fez por vontade própria, e sim atendendo à requisição irresistível. E ainda hoje, a maioria dos homens aceita as obrigações inerentes ao próprio dever, porque a isso é constrangido. Disciplina Então, é diferente de espontaneidade, né? Você tem é, disciplina. A disciplina é o início, né? Você é. tem que ter um início. Mas se você não se coloca também, vai ser uma atração irresistível. A vida vai te impulsionar, porque ninguém, dentro do processo evolutivo, você tem que ir. Então, esse convite, essa atração aí, né, constrangimento irresistível vai existir para a gente, a fim de que realmente a gente possa trilhar esse caminho aí, né? E aí ele vai no livro Fonte Viva, agora também, né, capítulo 1, ante a lição, que ele fala. Faz um comentário também da carta de Timóteo, né? Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Bonito isso, né? É a questão do entendimento. É só abraçando o jugo de Jesus mesmo que a gente vai ter esse entendimento. Ante a exposição da verdade, não te esquive a meditação sobre as luzes que recebes. Então, é a meditação, justamente esse silêncio que a gente tem que fazer, né? É o prestar atenção, ouvidos atentos, para a gente perceber. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia, sem abrir-lhe a acústica da alma, que não lhe percebe as notas divinas. Isso é verdade. Tem gente que ouve uma música, né? Uma boa música, uma música clássica. Se você não parar, prestar atenção, aquilo não vai te tocar. É como eu falo que todas as vezes que eu escuto Ave Maria, mas com os ouvidos mesmo de escutar,
não, eu não tenho como me emocionar. É Eu lindo me mesmo, né? emociono de tal maneira, assim, é aquela que me reflete, o corpo físico, sabe? Meus olhos ficam cheios de lágrimas, mas é aquilo, é o ouvido atento. Então, se você tem atenção com essa harmonia divina, seu entendimento vai se abrir. É igual aquele último capítulo do Boa Nova Maria, né? Ah, Maria, Quando né? ela fala Ela assim, manda canta, minha filha, canta. canta. É. Nossa Senhora, se você não se emocionar, você não entendeu nada, O Boa né? Nova é um dos livros que, para mim também, em termos de doutrina, é meu livro de cabeceira. Ó, tem Capítulo 8, passagens capítulo assim. 30 para mim é essencial. É, De vez em quando tem que ler é uma ele. coisa assim que a emoção te toca, né? E é isso. Se você começa a se tocar com a emoção, com esse jugo de Jesus, você vai tendo uma nova visão a respeito da vida, das situações, das pessoas, das coisas. E aí Olha, você vai quando a tendo cama. reações diferentes, né? Eu acho que a gente tem falado muito sobre isso. Qual que é a sua reação? Como a gente ainda vê pessoas praguejando, pessoas que às vezes por uma coisinha mínima, uma coisinha que cai, um lápis que cai no chão, a pessoa fica assim, sabe, alucinada, possessa com aquilo. Ai, meu Deus, xinga. Quer dizer, são reações assim, selvagens, selvagens, né? De selvageria mesmo, de animais, e não de alguém racional. Como a gente facilmente perde essa racionalidade, e é o que a gente tem que esperar fazer, né? Só porque uma coisa deu errado, na mínima coisa deu errado. Outro dia eu assisti uma palestra filosófica também, foi muito interessante, que ela deu um exemplo tão bom, mas depois eu fiquei rindo à toa, assim, de ver como é um exemplo simples, né? Aí ela fala assim: quando um cachorro late para você, você late para ele? Não, porque sua natureza não é latir. Então as suas reações também são assim. Se o outro tem uma atitude grosseira, você não precisa ter uma atitude grosseira com ele, porque a sua possibilidade, enquanto ser humano, não é a grosseria. Tão bonito, né? E eu tô, de vez em quando eu tô lembrando do cachorro, ó. O fulano tá latindo. Não Não me é? pertence. Não faz parte da minha natureza. Né? Não, eu acabei de dar um exemplo. Você acha que eu fiz o quê na hora que o consumê caiu na pia? Que que eu- Qual foi a minha reação? Foi assim, ah, que bom que o coisa caiu, eu não merecia ele, entendeu? Eu não fiz ele com todo carinho, não, para servir, sabe? Né? Na hora o pensamento veio. Eu posso não ter até exteriorizado, isso eu não fiz. Não falei nenhum palavrão e nada. Mas a minha mente não foi algo, não foi assim, vamos dizer, minha sintonia não foi a mais perfeita possível. É isso. Mas É, a vamos gente nos ainda livrar, é né, um Bruno? pouco animal, né? Não tem Eu jeito. fico falando para mim, Zelinha, você não é o cachorrinho. É uma boa Quando, dica. é, quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Porque a distância entre nós e o sol vai ser sempre a mesma. Se eu estou num quarto fechado, o sol está lá, a mesma distância. Agora, quem que tem que fazer o movimento para abrir a janela? Somos nós, né? Nós que vamos desatar tudo que nos embaraça para seguir o jugo de Jesus. São as Então, ó, escolhas. Se você, por exemplo, amanheceu o dia, tem gente que vai abrir a janela e vai falar assim, tá um sol lindo. Nossa, que dia lindo que vai fazer hoje. Mas se você abrir e falar assim, nossa, vai fazer um calor hoje, hein? Pelo amor de Deus. Quer dizer, é o sol, gente, é vida. Como é que você pode achar que vai fazer um calor infernal hoje? e É, aí ele continua, olha, dediquemos algum esforço, que é isso que você está falando, né? A graça da lição, e a lição nos responderá com as suas graças. Agora, o esforço tem que ser, né? É você que vai escolher. Eu vou abrir a janela, vou ver o sol, e como que eu vou, qual o meu olhar para o sol? e é aquele fala a postura daquelas pessoas, que a multidão que sentou ali na areia do deserto para escutar Jesus. É lógico que houve aqueles que abriram os olhos, né, os olhos e os ouvidos espirituais para entender o que ele ia falar,
que ele ia contar no ensinamento, mas também havia aqueles que estavam lá distraídos, ou que ficou mais maravilhado com a multiplicação, mas não se deu conta de que por isso havia comida para todos e que houve a partilha também. Então, o que é? Um ensinamento mais profundo contido. Aí ele dá até o exemplo do verso do Oswaldo Montenegro, né? Amava como amava um pescador que se encanta mais com a rede do que o mar. Esse olhar, né? Ele fala, é um olhar superficial, um olhar raso que você às vezes dá para as questões. E o evangelho é isso, né? Ele vai purificar e sacralizar tudo. Ele tem essa função. Agora, o nosso olhar, se eu não medito e eu não estendo o meu olhar, eu também não vou enxergar a beleza e o brilho que aquilo ali tem. Porque ele É o fala, né, que esforço. você pode assistir qualquer coisa e dentro dela, ele falou no BBB, eu lembrei muito que às vezes até dentro de um desenho infantil tem muita maldade, tem coisas que ficam subliminares ali. Eu me lembro que na época que meus meninos eram pequenos, ou também, tinha o desenho do Pica-Pau, e você não vai proibir a criança de ver, você não vai ficar falando, ah, não, não pode ver isso, não pode ver aquilo. Eu nunca proibi meus filhos. Mas você tem que sentar do lado e ter uma posição crítica em relação. Então, me lembro que tem uma cena do Pica-Pau que ele entra tem um relojoeiro lá na história, que tem um monte de relógios cupos, e aí o Pica-Pau vai lá e gratuitamente quebra. Com o pico, ele vai lá um por um e quebra todos os relógios. Então parece uma coisa engraçada, parece uma coisa simples, mas não é, é uma maldade. E aí eu me lembro que eu deixava o meu filho assistir, mas comentava com ele, olha, que isso? Que coisa feia que o Pica-Pau fez, por que que ele fez isso? Entendeu? Porque acho que aí você vê aquilo que está aparecendo como alguma coisa ruim, você refletir para se transformar em algo, um ensinamento, ou daquilo que não é bom, mas daquilo e ter esse entendimento que ele fez aquilo porque ele não sabia, porque para ele ele era engraçado, mas não é engraçado. Às vezes, né, nas novelas, nessas filmes que às vezes você assiste, você tem que entender que é uma encenação, que aquilo não pode ser colocado na sua vida como uma regra, como alguma coisa certa. Senão você displicentemente, sutilmente, eles colocam alguma coisa na sua vida que você coloca como uma coisa normal, mas que não é normal. Pode ser comum, mas normal não, né? E aí ele vai também, exemplificando para nós, né, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 159, a quem segues. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Paulo, né, uma carta de Paulo aos Efésios. O aprendiz menos centralizado nos ensinos do mestre acredita que pode servir a dois senhores e, por vezes, chega a admitir que é possível atender todos os desvairamentos dos sentidos sem prejudicar a paz da alma. Justificam-se para isso em doutrinas novas, filhas de novidades científicas dos séculos. Valem-se de certos filósofos improvisados que conferem demasiado valor aos instintos. Mas, chegados a esse ponto, preparem-se para os grandes fracassos, porque a necessidade de edificação espiritual permanece viva e cada vez mais imperiosa. Poderão recorrer aos conceitos de pretensos sábios do mundo. Entretanto, Jesus não ensinou assim. Então, aqui a gente vê, não tem como haver acordo entre o vício e a virtude. Isso aí não existe essa possibilidade, né? Servir aos dois senhores. Ou eu sigo o jugo do mundo, né? Que essas aberrações que a gente está vendo aí, desenvolvendo cada vez mais as nossas fertilidades, ou a gente olha o jugo de Jesus e pensar sempre, né? Jesus ensinou assim? Não, então não é para a gente fazer. As sensações do mundo que ele fala, né? Não cabem, não combinam com isso. E ao longo do tempo, se você for assimilando isso, não te atrai mais. A verdade é que não vai te atrair.
E aí ele fala dessas redes sociais, o que mais a gente encontra hoje em dia são esses filósofos improvisados que o texto fala, né? Eles têm uma carisma, têm, sabem usar a palavra, têm argumentações, frases maravilhosas, e aí alguns já começam a cobrar, já se tornam, fazem assim, esses eventos, mas geralmente voltados para quê? Para o desenvolvimento individual da pessoa, mas não para o bem da coletividade. Isso que tem que estar muito atento, né? Não que seja proibido você crescer individualmente, mas eu acho que dentro da sua proposta tem que estar incluso uma coletividade. Aquilo que você faz para você tem que ajudar o outro também. Você não pode ser voltado só para o outro, mas para o bem-estar geral. Senão, não é uma sabedoria para você se dar bem no mundo, você se dar bem no mundo. Mas você se dá bem no mundo que também vai estar bem, né? Eu E aí acho que uma. Perdão, Rita, não, pode falar. não, porque ele vai falar que às vezes tem uma casca, um verniz, né, de natureza espiritual que vai te confundir. É perigoso isso. Que aí você acha que está tudo certo, mas se você for, né, e guiar a sua vida pelo Evangelho, você vai descobrir que lá no Evangelho tem tudo, é o que ele está falando o texto, tudo que você precisa está lá dentro. E você pode discutir qualquer tipo de assunto baseado no Evangelho. Às vezes nas casas espíritas a gente foge da ideia do sexo ou de algumas outras questões polêmicas, mas não, tudo tem que ser discutido, principalmente com a criança e com o jovem. Porque tudo aquilo que você deixar de discutir agora, que você vai fugir, vai prejudicar ele no futuro. E com o evangelho é isso, né? É purificar e sacralizar tudo. Você falou aí a questão da internet. Uma das coisas que mais me incomoda hoje, em termos de movimento espírita, é essas postagens, sabe? Eu não estou aqui estabelecendo um julgamento, a gente está aqui fazendo um estudo. Mas você, grandes palestrantes, pessoas que a massa admira, e a gente pode até admirar porque eles têm conteúdos significativos a respeito do Evangelho, são bons expositores, trazem a mensagem, mas a gente tem que filtrar muito, porque ao mesmo tempo, eles postam uma vida pessoal de êxito, de sucesso, de dinheiro, então casas maravilhosas, viagens maravilhosas. Então, a pessoa que está fragilizada, ela só consegue visualizar esse lado aqui, bonito que eles estão mostrando. Mas a cruz do Cristo e servir aos dois senhores A tem um outro realidade, lado, né? tem um outro lado da vida de cada um, de dificuldade, que eles não postam. Então, para aquela criatura que está fragilizada, nossa, como que fulano é feliz? Por quê? Porque ele está postando o que, né, agrada a essa visão do mundo, de poder, de dinheiro, de ter uma casa maravilhosa, uma família maravilhosa. Mas essas pessoas também são assim como nós, Todo com mundo as tem suas dificuldades, com dificuldades. as fragilidades, com os aspectos financeiros, né? E a gente tem essa dificuldade. E aí, quando eles postam isso, favorece muito essa visão De distante do evangelho, de entender que o para ele está jugo de tudo dando Jesus. certo, né? É, e não tá. Para todos nós, algumas coisas vão dar erradas, porque é aquela leitura que eu fiz. De um jeito ou de outro, se você vai ser constrangido a aprender o evangelho. As situações vão surgir na sua vida como fonte de aprendizado. Que as É, leis divinas, elas não se enganam. Nós vamos ter aquilo que a gente precisa para a nossa evolução espiritual. É aquela página que eu leio lá para a velhinha do asilo sempre. O teu cajado pode ser para a sua grande ascensão, né? Mas a gente tem que entender que essa dificuldade do caminho existe para todos. Nós estamos ainda num planeta de provas e expiações, então a gente tem que ter muito cuidado com essas fantasias que surgem aí na internet para mostrar um mundo perfeito, que na realidade não é. Ele é perfeito dentro do jugo de Jesus, porque tudo que a gente faz
de bem para o outro traz para nós uma fonte de paz e tranquilidade que nos levará com certeza à perfeição. Eu, Hum. quando consigo deitar de noite e não ter mágoa nenhuma, não ter rancor nenhum, tudo isso, né? É a sua reação às adversidades que vai ser o exemplo da sua prática do Evangelho. E aí ele vai, por último, né, no livro União com Jesus, capítulo 1, aos aprendizes do Evangelho, que somos todos nós, né? Aprendizes do Evangelho, olha que lindo. Não vos esqueçais de que nos achamos na terra, ante o esplendor da nova era, carregando a sombra de velhas necessidades. Então, todos nós, né? A gente está carregando aí. Dignificai o estudo, submetei-vos ao trabalho, aprendei a obedecer para saber dirigir. E quando tempestades de incompreensão vos façam estremecer no caminho, colocando em risco a vossa esperança ou ameaçando-vos com a morte, volvei ao próprio refúgio íntimo, e aí encontrareis por sustentáculo indestrutível a palavra do Senhor a repetir-vos confiantes. Nada temais, eu estou aqui. É o inteiro, né? É quando você vai achar, mas é preciso a gente ter essa. Ele fala, né, que tem que sim estudar, ter o estudo atento, compenetrado, mas não é só o cognitivo. Exige um envolvimento emocional com esse ensino, que vai depois vai assimilar, vai ser intelecto, vai ter essa ruminação. Ele fala que é a característica do miudinho. A gente termina de estudar, mas continua refletindo, continua pensando, e é isso, né, isso que vai converter isso numa regra de vida, numa maneira de viver. Enquanto isso não acontecer, É esse assentar significando o nosso compromisso, né, de abrir a acústica da alma para ouvir o ensinamento do mestre. é o que ele fala, né? O assentar-se no chão é subir para si mesmo. Eu vou colocar o que eu estou ouvindo e o que eu estou vendo no coração. E isso vai virar regra de vida para mim. E aí é um compromisso individual mesmo, né? Que A vai se lousa tornar. de Jesus, qual que é? É o chão do mundo, né? Verdade, É o grande aprendizado. verdade. Então, chegamos ao nosso horário. Vou terminar com Cassimiro Cunha também, bilhete fraterno. Meus amigos, prossigamos no trabalho dia a dia, procurando com Jesus a verdadeira alegria. Se no caminho despontam problemas a resolver, perseveremos no bem, cumprindo o nosso dever. A dor faz parte da vida. Ninguém vive sem lutar, mas é feliz quem já sabe esquecer e perdoar. Incompreensões, desabores, não desistas de servir. Silencia e segue em frente na construção do porvir. Amanhã, após a noite que a morte impõe aos teus passos, encontrarás rede vivo, o Cristo a estender-te os braços. Uma semana de muita paz e muita luz aí para todos nós. Até semana que vem, se Deus quiser, muita paz para todos.